Boa noite, pessoal. Estamos aqui na Sublime, gravando o segundo podcast falando sobre saúde, emagrecimento. E cada episódio a gente traz um convidado. O primeiro episódio a gente trouxe o Dr. Vitor Pedrosa, psiquiatra lá da Hope. Hoje a gente está aqui com o Dr. Vitor Albuquerque, nutricionista, formado em educação física. Trabalha também aqui na região já há 8 anos. Ele já tem uma especialização em fisiologia do exercício e a gente trouxe ele hoje para a gente falar sobre nutrição e emagrecimento. Durante o passado programa, a gente vai trazer alguns pontos importantes sobre como você deve proceder para fazer uma dieta saudável de emagrecimento. A gente vai trazer uns pontos também sobre a questão da nutrição no esporte, porque quer queira, quer não, o emagrecimento está muito ligado ao desporto, né, atividade física, e ainda tem muitos mitos que a gente vê sobre diversas questões, sobre suplementos, alimentação, nessa questão, né, sobre a questão do carboidrato, proteínas, como que deve ser utilizado. Então a gente vai falar também alguns mitos, o que é que você deve fazer, não, o que é que vale a pena comprar ou não, se realmente tem algum nível de evidência, se pode ser para você ou não e quais são os públicos que esses produtos devem atender. Doutor Vitor, por favor, se apresenta para o público para saber um pouco mais o que é que levou a ingressar nessa área de querer ajudar as pessoas a emagrecerem. Olá, tudo bom, doutor? Muito obrigado pelo convite. Fico feliz em participar para elucidar, para falar um pouco dessa área que todo mundo gosta, é muito atrativa, a nutrição, o exercício físico. E eu fui para a área da nutrição através da educação física, né? Trabalhei muitos anos como personal, desde 2005 até 2017, ainda atuo na área da educação física, mas dando aula para grupo de idosos, na prefeitura, tudo isso. Mas quando foi em 2013, eu pensei, como é que eu posso trabalhar, né, quase que 100% na saúde dos meus, na época, né, clientes, né, de personal. E aí eu enveredei e pensei em fazer nutrição para juntar o exercício físico e a nutrição. E aí eu fiz a faculdade de nutrição, me formei em 2016, comecei a atuar em 2017, ano que vem, em fevereiro, já estamos fazendo aí 8 anos nessa caminhada, essa árdua caminhada de realmente trabalhar a saúde, né, dos pacientes, e a gente sabe que hoje, por conta de tantas informações, as pessoas chegam armadas de muitas informações, mas chegam a ser informações erradas, informações muitas vezes sensacionalistas, de vendas de produtos para emagrecimento rápido, e aí trabalhar com realmente mudanças de hábito é muito mais árduo, mas é muito satisfatório. Então, a gente pode ver, a minha história também é um pouco parecida, né? Eu formei educação física em 2008 também, sempre fui preocupado com a questão estética, né? Corporal, de tentar ajudar a manter físico, né? Não era nem tanta preocupação com saúde, né? De repente me vi no curso de medicina e na medicina o estilo de vida da pessoa muda, né? Estilo alimentar, e aí quando eu vi que estava perto de terminar, comecei a engordar, comecei a ficar, a partir de então, envelhecer, comecei a me preocupar com a saúde. Terminei a educação física, aí sim fui atrás da nutrologia, né? Não, vamos especializar em nutrologia para ver como é que, porque tanto na educação física como na medicina, é um conhecimento meio relegado a questão da nutrição, né? A gente vê um negócio assim muito superficial, né? Tem uma cadeira de 20 horas de nutrição, que é junto com nutrição enteral e parenteral, ou seja, é um balaio de gato, né? A gente vê que todas as doenças crônicas precisam do básico, que é a nutrição e a atividade física, mas ninguém leva, vamos dizer assim, uma cadeira mais específica para dizer como que você vai orientar. Não, você tem que orientar seu paciente a comer bem, mas ninguém diz como que isso deve ser feito, né? Que isso aí deve ser bem mais aprofundado na nutrição, realmente é onde vai elaborar cardápio, tudo isso, né? E com relação à história da nutrição, como é que você acha que veio essa questão historicamente, da nutrição fazer parte de uma disciplina e de repente ser trazida para o nosso meio como ciência para ajudar as pessoas a combater doença, combater obesidade e melhorar, inclusive, o esporte, que hoje em dia a gente vê um campeão, né, um primeiro lugar de qualquer coisa, a gente vê que tem toda uma ciência por trás e a nutrição, né, é a base,
é o que realmente dá essa diferença, essa nutrição acompanhada, os microciclos, os mesociclos, tanto de carboidrato como de proteína, junto com exercício, é o que vai dar esse diferencial de 0,1, 2, 3 milésimos de segundo que torna a pessoa campeão, né? Como é que foi essa história que veio se desenvolvendo? Por incrível que pareça, a nutrição ela veio da medicina. Foi um médico argentino que ele até determinou as 4 leis, né, da nutrição. E já se falava muito... Os 4 pilares do escudeiro. Isso, exatamente. E aí já desde o início do século XX, né, que o esporte, né, que mais deu visibilidade para a importância da parte da alimentação foi o levantamento de peso, que chamavam antigamente, hoje é o fisiculturismo. Então, o primeiro campeonato de fisiculturismo foi em 1904. Foi pensado em 1901, mas foi realizado em 1904. E chamavam todos os atletas, né? Porque o importante não era que tipo de exercício você fazia. Hoje a gente sabe que para o fisiculturismo você tem obrigatoriamente fazer musculação. Mas na época eles pegavam nadadores, corredores, artistas circenses, né? Malabaristas, todos esses, que tinham o importante era a estética, o corpo, né, mais definido. Com o passar dos anos, né, e desde de 1904 até 1950, mais ou menos, eles faziam uma alimentação muito variada em termos de frutas, de legumes, de cereais, de carnes, frangos, ovos, alguns consumiam vinho, até outros chocolates. A partir do final da década de 40 para o início da década de 50 é que começou uma grande expansão dos produtos em pó por conta do final da Segunda Guerra Mundial. Então, como quando os Estados Unidos entrou, né, na Segunda Guerra Mundial, muitos produtos eles eram desidratados, colocados em pós para ter uma validade maior. Então, até hoje a gente utiliza esses produtos, por exemplo, o leite em pó é uma invenção, né? E aí eles trouxeram outros tipos de proteína de soja, proteína do leite, que a gente conhece como whey protein, enfim. E também já começou os usos dos esteroides anabolizantes. Então, quando ficou muito mais forte, né, essa indústria, no final da década de 80 para o início da década de 90. Então, foi aí que a gente começou a perceber em que no início do século a nutrição era mais variada, os alimentos tinham uma importância realmente, quanto mais variado, e ficou uma dieta muito mais simplista e dando muito mais importância ao quê? Aos pós e comprimidos, né? Eu tenho uma aula que eu dou na faculdade mostrando toda essa evolução, né? O histórico, você via que o cara tinha um corpo legal, mas ele comia isso, uma alimentação bem balanceada, variada, e no final da década de 90 já era uma dieta muito mais simplista, né? Tanto que, por ser um esporte, né, a gente falando do fisiculturismo, ser um esporte, por exemplo, ele é americano, então não é muito comum eles colocarem, por exemplo, o feijão na dieta, né? Uhum. E aí eu já escutei de um fisiculturista profissional que ele dizia assim, feijão cola, engrossa a pele, né? O uso do leite engrossa a pele, mas é engraçado, não pode usar leite, mas usa whey protein, né? Então, tem esses mitos realmente, mas a gente hoje vê que para trabalhar uma nutrição realmente variada, que seja saudável, é praticamente a mesma, seja ela para uma mulher que acabou de engravidar e ela tem que se alimentar direito, né? Até a velhice. Então é uma alimentação bem variada e respeitar as quantidades de cada etapa da vida, porque cada etapa da vida se tem uma necessidade nutricional diferente. Então, a nutrição realmente ela veio bem variada e teve esse período, né, do comer menos e ter mais pó, mais comprimidos, né? E agora tá numa vertente de voltar realmente a se alimentar um pouco melhor, entender, né? Esse é o papel do que o profissional tem que fazer nas redes sociais, realmente estimular
a se alimentar bem, se alimentar melhor. Não achar que fazer dieta é passar fome, é deixar de comer as coisas. E não, é adequar. Isso é a palavra mais correta. Eu vejo muito que quando você come direito, pelo contrário, você não consegue comer nem besteira, né? Quando você come variado, segue esses quatro pilares, né? Que onde tem variedade, textura, cor, né? Adequação, tudo. Você vê que os pacientes não conseguem comer o que você prescreve, o suficiente, né? Você coloca lá uma quantidade certa de proteína, carboidrato, gordura separada ao longo do dia, você vê que eles não conseguem seguir porque é muita comida. E quando você vai ver, é pouca caloria. Sim. Já eles, por conta disso, burlam a dieta para fazer... para saciar, né? Não sei se é hedonismo apenas, mas também tem a questão de hoje em dia que a gente já sabe que tem a questão do estímulo vicioso que esses ultraprocessados causam. Então, ele vai ter prazer naquele alimento que é pouco denso em nutrientes, em micros, né, no geral, mas muito rico em calorias. Sim. E aquilo ali causa aquela satisfação imediata, né? Eu queria só fazer um adendo também, que aí você falou quando ela se estruturou, né, enquanto ciência, mas tem uns relatos, né, que desde muito antigo, principalmente nas Olimpíadas, naquela época, né, já tinha uns atletas que se destacavam mais do que os outros, mesmo sem ser a nutrição ainda uma ciência, tudo, eles já tinham algum conhecimento com relação a, tipo, não tomar cerveja, não comer muito pão. Esses atletas se destacavam mais, né, nas Olimpíadas, naquela época, na Grécia Antiga, né, comiam mais carne, mais proteínas, tudo isso. E eles conseguiam, inclusive bebiam mais água, tudo, eles conseguiam se destacar em detrimento de outros, né? Outra contribuição para a nutrição que eu vejo que também é importante, quer queira, quer não, apesar de ser um período sombrio, né, na humanidade, as guerras também contribuem para todas as ciências no geral, né? Porque, quer queira, quer não, eles tentam aprimorar várias técnicas com soldados, né? Para o soldado sobreviver mais tempo, que nem você falou. Questão de desidratar comida para eles levarem para o campo de batalha também, para a comida não se estragar. Uma comida que faça com que eles fiquem nutridos por mais tempo, né? Suplementos para que eles possam aguentar por mais tempo a batalha, o cansaço físico e mental, né? Então, a nutrição, antes mesmo de ser uma ciência estruturada, ela já vinha, né, com um certo empirismo que foi o que culminou elas levar. Então é muito antiga, né? Provavelmente até no Egito Antigo também. Sim. A gente via que a dieta dos faraós eram diferenciadas, era a dieta do deus rei, né? Diferenciada da dieta do plebeu. Sim, também, sim. Né? No geral, né? Era uma dieta mais de trigo, uma dieta ali mais básica, enquanto eles tinham acesso a mais frutas importadas de outros locais, né? E aí eles já tinham essa preocupação também. Inclusive a questão dos óleos, dos cheiros que eles hidratavam de plantas, tudo para o embalsamamento também, a gente pode até considerar como parte também, né, dessa técnica. Exatamente isso na faculdade. É técnicas dietéticas, né? Exato. Então e isso é realmente, a gente fala muito na faculdade assim, as técnicas dietéticas, elas não vêm de grandes empresas, né? Não vem de máquinas, não, vem de culturas muito antigas, né? Óbvio que com as máquinas faz com que o volume aumente, né? Como, por exemplo, os perfumes, né? Os inseticidas, por exemplo. Isso já é utilizado, era de uma forma mais arcaica, mas de mais de 300 anos atrás. Então vamos entrar aqui no ponto da alimentação saudável, vamos para uma parte um pouco prática, né? Eu vejo na minha área que o pessoal, quer queira, quer não, hoje em dia realmente a gente tem que ter uma parte, principalmente para o obeso, a questão do medicamento, né? Hoje em dia é considerado desde 2013, a obesidade passou a ser uma doença crônica e foi vista a necessidade, como outras doenças como pressão alta, diabetes, a necessidade do tratamento medicamentoso. Porém, as pessoas estão negligenciando, eu vejo que estão negligenciando, que é o beabá, né? Que é a questão da alimentação e a questão da atividade física. Quais seriam algumas dicas práticas que você, por geral, né? Não um grupo específico assim, para a maioria da população, né? É lógico que tudo a gente precisa de uma avaliação, individualização, porque cada um tem suas necessidades, mas uma dica bem geral para o pessoal, o que é que eles devem fazer, e mesmo fazendo o tratamento medicamentoso, para eles não esquecerem de manter os hábitos alimentares do dia a dia. Quais seriam essas dicas para o pessoal não perder de vista? A primeira questão é que a gente tem que entender
o ciclo social do paciente, né? Então, já tem estudos que mostram que você é reflexo das 5 pessoas mais próximas de você. E aí tinha uma fala de um, acho que foi um pastor que eu achei bem interessante, que ele falou assim, existem 2 tipos de pessoas, as pessoas que são termômetro e as pessoas que são termostato. Termômetro é aquelas pessoas que chegam num local e ela vai na vibe, vai na onda das outras pessoas. Então, quando a gente coloca na parte da nutrição, é aquele que as pessoas, os amigos, vamos tomar uma, vamos para um rodízio, vamos fazer um churrasco o final de semana inteiro, né? E as pessoas termostatas é o que mudam a temperatura, ou seja, mudam esses hábitos, né? Então as pessoas têm que entender, quebrar identificar quais são o que é esse ciclo, que é um exemplo prático. Uma família constituída de esposo, esposa e filhos, né? E aí a esposa quer melhorar porque ela quer autoestima, tá com sobrepeso, percentual de gordura elevada, ela vai, ainda trabalha fora de casa, aí quando chega em casa o marido chega com uma pizza, aí os filhos vão comer, e aí ela, meu Deus, eu tô de dieta, aí os filhos, mas só um pedaço, tá entendendo? Tenta falar com o esposo diz que isso é besteira. Isso é uma coisa prática, mas é muito comum também. Então é identificar, né, essa questão, falar realmente sério, falar dos propósitos. Eu conheço até que, assim, às vezes eu atendo a esposa e o esposo foi para a consulta porque a esposa mandou, e aí quando a esposa manda, a gente geralmente sabe que é muito difícil dele seguir, mas ele já tem uma doença ali instalada, uma gordura no fígado, uma esteatose hepática já de mediana a elevada, hipertensão, e ele realmente não quer fazer. Eu já faço exercício, meu dia é muito estressante e eu tento compensar na comida. Não, sempre que é compensação com comida, isso vai trazer prejuízo. Se a compensação fosse no final de semana, tudo bem. Mas todos os dias vai trazer prejuízo. Então, primeiro, identificar esse ciclo. Segundo, aí vamos para a parte da educação física. A recepção que os profissionais, as academias têm que ter com os obesos, né? Aqui na região nós temos várias academias, grandes academias de todos os preços, de R$250 até R$60, R$50, todas lotadas. Mas você não vê um público que realmente necessita ali. Tem um obeso, tem um sobrepeso, mas é uma quantidade pequena. Então, teria que realmente acolher, porque é um ambiente que meio que afasta, né? Então, os profissionais têm que ter essa recepção, né? E fazer com que o praticante, né, seja o obeso, o sobrepeso, ele se sinta acolhido ali, né? Até porque a gente sabe que a musculação muitos falam assim, eu vou começar com caminhada, mas se você pega um obeso que está com a musculatura enfraquecida, que se ele fizer caminhada pode até ter lesões, né, nas articulações e vai fazer com que ele fique parado, né, que é pior ainda. E aí é um ciclo, vai gerar ociosidade leva a comer outros alimentos mais hiperpalatáveis. Então, ele realmente entender e deixar, né, essa vergonha um pouco para fora. Então, primeiro, o ciclo social tem que mudar essa questão, identificar o que realmente está te atrapalhando e as pessoas sabem o que é. O segundo é procurar um pouco mais de confiança para ir para um local em que na academia, num equipamento, ele vai ficar mais seguro realmente, e procurar, por incrível que pareça, um acompanhamento psicológico e quem sabe até psiquiátrico, porque estudos mostram também que boa parte dessas compensações alimentares é por problemas psicológicos, né? Então tem que fazer realmente, antes a gente falava só de exercício, de alimentação, mas hoje a gente tem que também ter um médico ali, o nutrólogo, o endócrino, o psiquiatra e também o psicólogo para ajudar nessa mudança de hábitos, né? Não é só
Não é só fazer uma dieta muito restritiva por um período, não é só fazer a bariátrica, né? Tem que realmente ter essa mudança de hábitos. Você tocou 2 pontos interessantes que eu vou até reforçar aqui, que o primeiro ponto foi essa questão aí da dieta restritiva, que o pessoal faz ali de imediato aquela dieta restritiva, perde muito peso, mas é uma dieta que você não consegue manter por longo tempo. Outro ponto importante que você falou é a questão do ciclo. Eu também vejo aí os finais de semana, balada, bebedeira, churrasco, como um ponto também prático que as pessoas devem quebrar, né? Com relação aí a parte das psicopatologias, realmente a gente vê que em torno de 80% dos obesos tem algum tipo de comorbidade psiquiátrica que precisa de tratamento. Tanto é que a gente se utiliza muito de psicotrópicos no tratamento da obesidade, porque uma coisa está muito ligada à outra. Tanto o obeso tem mais tendência a ser psiquiátrico, como o psiquiátrico tem tendência a ficar obeso. Mas uma coisa importantíssima que eu vejo que o pessoal acha que vai conseguir superar a carga calórica no exercício físico. Às vezes você comeu 2 brigadeiros ali no dia, você matou todo o treinamento que você teve de 1 hora, 2 horas por conta de 2 brigadeiros. Como nutricionista, como você orienta essa questão para esclarecer um pouco mais para o pessoal essa correlação? Porque a gente sabe que a gente tem que viver em um déficit discreto de 500 a 800, talvez 1.000 calorias por dia, no máximo, para poder manter essa perda de peso. Tem pessoas que querem fazer uma dieta de 1.000 calorias por dia. Não quer fazer o básico, quer fazer demais e ainda quer fazer exercício tentando compensar a parte alimentar, né? Porque a gente sabe que se você burlar a sua dieta, pronto, você acabou tudo. Às vezes, no final de semana, você matou toda a semana que você passou treinando, fazendo dieta, e no final de semana você ingeriu ali 10.000, 15.000, 20.000 calorias e compensou toda a semana que você passou poupando, né? Bom, a forma que eu trabalho com meus pacientes e isso eu vim, né, já da faculdade. Na faculdade eu também, como você, eu ficava muito naquela coisa da estética, de treinar, finais de semanas e tudo. E aí eu fui para uma nutricionista na época, e aí eu disse, não, eu vou para uma nutricionista, mesmo fazendo a faculdade, mas eu queria ver como era atendimento e tudo. Isso foi muito interessante, por quê? Foi a primeira vez, fiz a avaliação, ela mandou uma dieta. A base da dieta eram poucos alimentos. Batata doce, frango, whey, fruta ali era banana, uva. Aí eu voltei, 30 dias um pouco mais restritivo, tipo batata doce com frango. Eu comia, das 6 refeições, eu comia 3 ou 4 refeições, batata doce e frango. Então não tinha muita variedade, que é um dos pilares também da nutrição. Quando eu voltei, a dieta era praticamente a mesma, só mudou algumas quantidades, né? E aí ela chegou uma hora que eu disse assim, olha, eu não aguento mais. Ela, não tem problema, você pega a batata doce cozida, coloca no liquidificador, adiciona whey, coloca água, bate e bebe. Eu, meu Deus, será que eu tô fazendo uma faculdade para mandar os outros, quando não aguentarem mais comer, bater no liquidificador e realmente goela abaixo, né? E aí aquilo eu já coloquei de meus pacientes, eles nunca vão ter essa frustração que eu tive, a frustração de querer variar, de comer alimentos diferentes, não necessariamente biscoito recheado, sorvete, não, comer um arroz, comer uma macaxeira, comer um baião, comer um cuscuz, né? E aí eu fui estudar e ficava... Na literatura realmente é muito escassa, assim, de mostrar alimentos. Na literatura da nutrição ele mostra muito técnicas, como você calcular o gasto energético, como você dividir a quantidade de carboidrato, proteína, lipídio, é mais ou menos assim. Mas ele não fala assim, como você adequar, como você pode adicionar esses alimentos, né? Então, eu tive a tendência de fazer uma dieta muito mais atrativa para o paciente, né? Então, o exemplo que você até falou aí dos 2 brigadeiros, e essa estratégia eu já fiz até com uma paciente. Uma paciente, ela relatava assim, Vitor, eu como 5 brigadeiros, de 4 a 5, todos os dias. Ela chegava em casa, estava chegando em casa, ela passava sempre em frente
a uma confeitaria, comprava 4, 5, que dizia que era para os filhos. E é aquela história, né? Eu comia no carro para ninguém ver, mas assim, as pessoas às vezes acham que comendo escondido ninguém vê, as calorias não são contadas, mas são contadas. E aí ela contou isso, aí ela disse, aí sempre passa algum fitoterápico para passar essa vontade, né? E, gente, não passa essa vontade, né? Principalmente de fitoterápicos. Então eu falei assim, ó, vamos fazer um acordo. Você vai comer, eu lhe libero você comer, eu coloco na sua dieta todos os dias os 2 brigadeiros. Aí ele olhou assim para mim, tipo assim, olhando, você é doido, né? E aí eu expliquei. É importante, né, o nutricionista explicar como é o método que você vai, a estratégia que você vai utilizar com o paciente. Para o paciente entender e fazer parte desse processo, né? Então aí eu disse, ó, você já foi para vários profissionais que disseram que você não podia comer, que isso e aquilo, mas você continua comendo. Você passa até 15 dias, um mês, mas você volta àquilo. Então entenda que você tem que colocar normalizar, porque você come e se culpa, né? Mas eu vou colocar esses 2 que eu quero que você normalize essa sua relação. E ó, você vai comer nos horários para não sentir fome, né? Fazer esse exercício para desestressar, porque quando a gente busca muito doce é porque a gente vive muito estressado. O cérebro necessita de glicose, trabalha mais e aí se tem esse gasto energético. Agora é o seguinte, não pode acumular. Hoje eu não comi os 2 brigadeiros, amanhã eu vou comer 4. Não é acumulativo. Tá bom. Quando ela voltou com quase 5 quilos a menos, né? Nem estava comendo mais todo dia, estava comendo 2 vezes. Às vezes, na semana comia 3 vezes o brigadeiro. Aí disse, pronto, agora vamos colocar só 1. Então, entender que eu fiz uma redução de mais de 50%. Ela comia de 4 a 5, eu coloquei 2. Então, eu já fiz uma redução. Então, se eu reduzir, eu estou fazendo déficit calórico. Entendeu? Então, as pessoas têm que entender isso. O problema nunca é o alimento. O problema é quanto de alimento que você consome. Qual é a frequência? Outro fator é beliscadas, né? Ninguém belisca alface. Se as pessoas beliscassem alface, cenoura, era maravilhoso, mas sempre belisca alimentos de densidade calórica elevada. Então, um biscoitinho com um cafezinho com açúcar, então só ali vai 300 calorias, dá para comer um pão de padaria com 2 ovos e sobrava calorias. Então, entender realmente que os alimentos, né, tem que ser o horário mais ou menos pré-determinado, consumir esses alimentos para que não tenha fome, que você compense nas outras refeições. Porque é muito comum a gente ver assim, o paciente de manhã ele come uma crepioca de banana, no almoço salada com frango, de tarde toma um achocolatado com whey, e aí quando é de noite come uma pizza, 2 hambúrgueres com refrigerante. Por quê? Fez restrição severa, quando chega à noite, depois de um dia de muito estressante, vai compensar, né? E hoje em dia é isso, né? Porque a gente vê que durante o dia o pessoal não está tendo tempo de sentar, mastigar, comer devagar, fazer o prato, fazer sua alimentação. Então, durante o dia é o mais prático. De noite é o que pede no iFood, né? Exato. É o que pede no iFood. O que tem no iFood... Eu até repostei nos meus stories hoje que tá tendo o seu ano no Spotify, né? Qual foi o gênero musical que você mais escutou, né? O artista que você mais escutou no ano. E aí eu vi que colocaram assim, eu quero ver o iFood fazer um negócio desse. Quantas pizzas você pediu no ano? Desse jeito aí... Aí você ia ter um impacto muito grande. O que você fez, né, durante o dia? O iFood contasse as calorias que você pediu, né? Então vamos fazer aqui um rapidão assim sobre alguns mitos, né, que a gente vê, né? Primeiro pra gente falar um pouco assim, bem prático, né? Tipo assim, para celulite, uma recomendação, porque mulher tem muito essa preocupação com celulite, né? Alimentos que ajudam a diminuir a celulite. Na verdade, alimentos que tem mais que reduzir, principalmente frituras, né? Que é muito inflamatório.
Aí o pessoal tá muito indo pros air fries, né? Mas aí eu vejo muita gente ainda consumindo alimentos que tem gordura, mas está levando pro air fry. Ah, mas não está sendo frito. Mas ainda tem que entender que existem alimentos ali, como por exemplo, pele de frango, por exemplo, é um alimento com uma quantidade de gordura saturada elevada, então tem que consumir com moderação, que ali também é inflamatório. Açúcar, né? O açúcar, refrigerante, não necessariamente o açúcar branco, mas tem que tomar muito cuidado com os açúcares industrializados. Então, às vezes, no próprio pão que você compra 12 grãos, um exemplo, vai ter ali uma maltodextrina, uma maltose. Então, é açúcar, é um açúcar industrializado, né? Aproveita, fala o nome da glicose para todo mundo, que o povo acha que açúcar é só glicose, né? Não. Aí quando a gente vai ver, tem a maltodextrina, tem também a frutose, tem os nomes comerciais da glicose. Rapaz, que é para o pessoal olhar o rótulo. São vários, né? Quando você vê um que termina com ose, né? É um açúcar, é um carboidrato. E aí, por exemplo, tem quando chega pacientes que estão bem inflamados, né? E essa inflamação muitas vezes tem uma parte é por conta da má alimentação, outra parte é para essas questões realmente de estresse, né? As doenças do intestino, né? Então tem que fazer uma dieta às vezes muito food map, então você tem que ler tudo que terminar com ose tem que ser retirado, então tem que ser uma alimentação muito mais natural, tem que ir pro básico mesmo, pro e aí depois vai introduzindo o que não tem, né? Até descobrir o que é que tá dando essa alteração, né? Então, para você, celulite, reduzir gorduras no geral, alimentos inflamatórios, açúcar, refrigerante no geral e tudo que termina com ose, tá? Isso aí já vai ajudar muito. Perder peso vai ser consequência que vai diminuir mais o aspecto da celulite. Outra coisa. O ina também, a maltodextrina. Então, tudo que termina com ina e ose, que é um açúcar, né? Exato. E aí, pronto. Celulite foi, flacidez. É musculação. Musculação. Hoje eu vejo, né? que também tem alguns colágenos que já está saindo umas pesquisas bem embasadas. Tipo o Verisol, realmente melhora muito a questão da flacidez. Então, musculação para preencher aquela pele é o básico. O Verisol vai ajudar a você construir, como qualquer outra proteína, construir o músculo e ajudar o colágeno a firmar a pele, né? Então, é basicamente isso. E também consumir fibras, né? Fibras. Porque a fibra não vai ser só benéfico para a saúde intestinal, né? Mas é óbvio também que é muito importante tanto para a celulite, né? Como também para essa questão da flacidez. Beber bastante água, né? Eu até falo muito isso, quem tem muito problema de hidratação são idosos, e aí nesse período quente, idosos, eles realmente não sentem tanta sede, mas tem que beber água, e não é substituível você consumir, por exemplo, chás e sucos. Eles acham que, mas tem a água ali, mas tem que entender. Às vezes o chá é diurético. Exatamente. e o músculo é em torno de 70% água. O músculo está bem cheio, ele precisa de 70% água para você estar mantendo, né? Então, para flacidez, proteína, atividade física e água, beleza? Já foi 2, celulite e flacidez. Outra coisa que preocupa muito a mulher. Tem alguma coisa para gordura da pochete para diminuir? Que a gente vê essa preocupação. Doutor, eu queria perder só aqui na barriga. Eu não queria perder coxa, não queria perder peito, nem nada. E aí? Eu queria até dar uma boa, né, uma esperança, né? Mas realmente essa barrigazinha aqui embaixo, ela é a última a sair, ela está muito ligada a receptores, né, inflamatórios, como o principal é o IL-6 e o cortisol, que é o hormônio do estresse realmente. Então, pessoas estressadas, que eu acho que é boa parte, né? Hoje em dia, 70%, 80%, né? Costuma ter, porque essa área realmente é a área que é a última reserva do nosso organismo. Então, você perde gordura, geralmente começa, você pode até perceber quando vai fazer a reavaliação que você perde uma boa parte da cintura, e aí perde abdômen, mas não perde tanto quanto cintura, porque realmente começa da parte de cima e vai a essa última parte aqui, é a última reserva, porque quando você está estressado, o seu corpo ele não sabe que é porque você está com trabalho para fazer. O seu corpo sabe que você está demandando energia, é uma forma de ele se
defender, né? Então ele tem uma quantidade ali de energia no corpo para que quando você necessitar, ele está ali, né? Então, assim, para diminuir realmente, não pode esquecer do exercício aeróbio, né? Todo mundo meio que dá uma pulada no exercício aeróbio. Muita gente pula também o exercício de fortalecimento do abdômen. Não é só abdômen na parte... É o core total. Na parte das costas também, os músculos mais profundos que vai te dar postura e, consequentemente, muita gente é muito cifótica, né? Um ombro muito girado para frente, aí também gera essa pochetezinha. Então, vou até ajeitar aqui. Então, exatamente, não pular o aeróbico, né? Tem que ser constante, não é fácil e também chega num período de férias, por exemplo, passa ali 15, 20 dias mais relaxada, tem a tendência é a primeira que vai voltar, mas se você mantendo, né, a prática de exercício físico, tendo um percentual de gordura condizente e tal, essa parte mais saudável. Quando é mais estético, realmente é muito mais sofrido, muito mais sofrido. Outra coisa aqui com relação a esses mitos, né? A gente falou aí sobre... Acho que são as principais coisas que mais preocupam a mulher, né? Celulite, flacidez e essa questão da barriga, né? Agora, sobre outros mitos que a gente vê muito hoje em dia, ainda tem, né? A questão do qual o melhor óleo, qual a melhor manteiga, margarina, né? Vamos lá com relação ao óleo. Qual o melhor óleo que você recomendaria para as pessoas fritarem? Porque o problema está no fritar, né? Sim. A gente vê aí que o pessoal, não, óleo de coco, não, o extra virgem, o canola, o de girassol, fica ainda essa polêmica. O que você recomendaria para o pessoal usar para realmente fazer uma fritura saudável? Por incrível que pareça, né? O melhor óleo, mas aí entendam, não é porque eu estou dizendo que é o melhor que você pode utilizar abundantemente, né? Ainda abusar. Tem que... Isso. É os óleos que a gente sempre utilizou. E eu vou explicar o porquê. Óleo de soja é o melhor. Óleo de algodão, o de canola, né? O óleo de milho, né? Eles são os melhores por quê? Porque a boa parte da composição deles é constituído de gordura poliinsaturada. O que é essa poliinsaturada? É porque na configuração química delas tem várias duplas ligações. As monoinsaturadas têm uma dupla ligação, que a gente vai ver no azeite, né? E as gorduras consideradas ruins são as que são saturadas. Então elas não têm duplas ligações, são ligações simples. Por que falam? Muita gente fala, porque dizem que o azeite, quando coloca na frigideira, ele vira gordura ruim. Por quê? Porque se você deixar ele na frigideira um tempo, com uma certa temperatura, se tem uma quebra da única dupla ligação e vai virar gordura saturada, porque só tem ligações simples. Esses outros óleos, eles aguentam uma temperatura um pouco maior, porque eles têm várias duplas ligações e não vai ter essa transformação química para ligações simples. Então, estes óleos, por incrível que pareça, e por que falavam que eles eram ruins? Porque, gente, para se vender um produto, né, principalmente na área alimentícia, você tem que dizer que o outro é ruim. Para você gourmetizar o outro... E principalmente o valor, né? Então, assim, são óleos que há 10 anos atrás e até hoje ainda são os óleos mais, digamos, mais para a população no geral, em termos de condições. Porque realmente as coisas estão tão caras, né? Mas são os óleos ainda mais baratos. Sim. O óleo de coco, que era, né, o bambambam, o óleo de coco, ele realmente tem uma quantidade ali de TCM, que é triglicerídeo de cadeia média, que não tem uma absorção muito rápida, é utilizada como fonte de energia. O grande problema é que eu sempre digo, o problema não é o alimento, é a quantidade. Então as pessoas... E a individualização. Sim, exatamente. Né? Porque uma coisa boa para você pode ser ruim para mim, né? Exemplo, um celíaco. Para mim, o trigo não tem problema nenhum. Já para um celíaco, né? Fatal, né? Pode ser fatal para ele, né?
E aí o óleo de coco, a composição dele, 92% é de gordura saturada. Então, se a pessoa consome em excesso, como pré-treino, com café, que é horrível, por sinal, nos alimentos, fritar um ovo, que o ovo fica com gosto de coco, que é horrível também. Então, se for em excesso, isso vai trazer malefício. Por isso que eu digo assim, não é que eu estou dizendo que os óleos de soja, de algodão, de milho, são melhores, que você pode usar à vontade, porque todo excesso vai de preferência trazer... não fritar, né? Exatamente. De preferência então, não fritar. É óbvio que assim, tá num período chuvoso, e aí eu queria fazer um bolinho de chuva. Se você comer esse bolinho de chuva todos os dias, ali ia trazer um malefício. Mas você faz uma vez a cada 2 meses, uma fritura em imersão realmente, então não vai trazer tantos prejuízos. O negócio, a questão, né, a chave é a frequência. Será que você... eu como hambúrguer 5 vezes por semana. Então isso não é saudável. Se você comesse uma, beleza. Mas... é você entender que é a frequência do que você come. Bom senso e moderação. Exato. Né? Com relação ao futuro, Vitor, eu vejo que a gente fala muito, tanto é que tem uma empresa aí importante que a gente vê que ela já está fazendo alguns testes sobre onde ela colhe o DNA de algumas pessoas, ela faz aquele mapeamento genético e ela, através disso, tá em estudos, ainda não chegou em fase 3, mas através disso, ela individualiza para cada pessoa, baseado no seu DNA, os alimentos que evitam doenças crônicas no futuro, né? Ela, por exemplo, aumenta tanto disso, diminui isso. Tu pode tomar leite, tu não. Tu pode tomar trigo, tu não. É através desse reconhecimento no DNA, ele já consegue traçar algumas probabilidades de você ter uma determinada doença. O que é que você acha do futuro da nutrição? Você acha que isso realmente vai acontecer? Se vai ser breve, se vai demorar muito, se vai ser acessível? Como que vai ser no futuro essa questão que é o que a gente busca, inclusive, na medicina. Por mais que a gente tenha que um estudo tem que ser randomizado, baseado na melhor evidência possível, a gente tem que, mesmo assim, quando está de frente para o paciente, individualizar, porque o estudo foi feito numa população e aquele paciente pode ser que não represente, nem seja reflexo daquela população, né? Seja um ser individual que realmente não tem nada a ver com aquele que foi feito, triado no estudo. Então a gente tem que ter o olhar para a individualização dele e ver o que é que vai ser melhor para ele, né? Para você pode ser com a losartana para pressão seja muito bom. Para outra pessoa, losartana e nada vai ser a mesma coisa. E ela é primeira linha no tratamento da hipertensão, mas para outra pessoa, doutor, estou tomando losartana, minha pressão está do mesmo jeito. A questão da nutrição. O que é que você acha desse futuro da nutrição? É importante. E eu já eu escuto, né, falar dessa parte genética, e também eles colocam até a questão do qual o melhor exercício para vocês, se você tem um biotipo mais para exercício aeróbico, de força, enfim. E eu escuto isso há quase 10 anos, né? E eu acho interessante porque, querendo ou não, vai evoluindo. E muitos nutricionistas, né, perguntam assim, mas Vitor, o nutricionista vai acabar, né? Aí eu sempre falo que não. Por quê? Porque hoje você vê que existem vários softwares que você mesmo pode fazer sua dieta, né? Mas o nutricionista, hoje ele tem que ser um pouco mais complexo, né, de conhecimento psicológico do paciente, não que ele vai ser um psicólogo, mas entender um pouco dessa parte psicológica, até para ter esse acolhimento, para ele ter a indicação, você é um paciente que necessita de uma terapia, ter que entender de exercício físico para que você coloque realmente o substrato energético para ele desenvolver bem naquele tipo de exercício e aí sim dar o resultado. E essa parte da individualização, que ele pode falar qual é o alimento que você pode comer ou não, mas quanto que você pode comer, né? Então, E ele está lhe dizendo o quê? Ele não está vendo a cultura em que você está inserido, não está vendo o ambiente. O olhar do ser humano nunca vai ser substituído por essa tecnologia, né? E ainda vai ser um pouco elitista por muito tempo. Então, boa parte da população, porque hoje existe esses exames, os mais baratos é na faixa de R$800. Então, não é barato, né, para boa parte da população, né?
Então, mais para essa população não é que vai ser ruim, porque o nutricionista pode, pelos sinais do paciente, ele tem identificado. O paciente, aí é importante o nutricionista ter essa visão de uma boa anamnese, né? De uma boa pergunta. Quando você come lactose, você se sente empachado por mais tempo, sente formação de gases? Se ele se disser que, olha, quando eu como pouco, não, mas quando eu como muito, eu sinto, né? Então já é um sinal. Um paciente que está com... É que nem quando o paciente está com refluxo e gastrite. Sabemos que tem que tirar tudo que for abrasivo. Então, tirar café, tirar alimentos cítricos, né? Muita gente não sabe, mas o tomate é um alimento muito cítrico, né? E tomate também é fruta, muita gente. E você come salada? Como tomate. Não, você não come salada. Você não come salada. Então, assim, é importante para um bom direcionamento, né? Fica mais fácil também para os profissionais que vão assistir a esse paciente, porque ele já dá uma direção, e também é mais fidedigno, porque já vi dietas da tipo sanguíneo, tipo, que você é O negativo, você não pode comer glúten. Não pode tomar álcool. Já vi dieta da íris, sabe? Já teve uma paciente minha que chegou, eu fui para um nutricionista na Paraíba e ele olhava a minha íris e dizia o quê? Meu Deus do céu. Daqui a pouco ela vai tomar um café e a borra que fica no fundo ela vai dizer qual é a dieta, né? Mais um xamanismo do que ciência, né? Exatamente. Então, quando assim, realmente estudos e já vem há muito tempo, né, trabalhando nisso, então vai ser bem recebido, né? E trabalhado de uma forma bem mais direcionada para o paciente. Beleza, ótimo. Acho que ficou alguma dúvida com relação a essa questão ou não, né? Vou passar aqui o próximo ponto para a gente falar um pouco sobre nutrição esportiva, né? A gente vê que, principalmente aí depois da pandemia, com essa questão das pessoas também estarem ficando mais obesas, também, ao mesmo tempo, a gente vê uma preocupação. Pelo menos a preocupação, na prática não reflete muito não, mas a gente vê a preocupação do pessoal querendo fazer mais atividade física, querendo ser um atleta ali amador, mas os estudos mostram que ainda são poucos, né? Nem todo mundo está disponível a fazer 150 minutos de atividade física diária, não tá querendo fazer musculação nem nada, mas a gente vê que a intenção aumentou, né? Se a prática reflete essa intenção, ainda a gente não sabe. Mas para os que são atletas aqui na região, alguns pontos aqui que eu acho interessante, né? Eu pedalo, faço ciclismo, tudo, e eu vejo que o pessoal não tem muita noção do que fazer durante o treinamento de atividade física. Eu vejo que o pessoal pedala muito, mas não tem um acompanhamento, né? Às vezes pedala 2, 3 horas, tem gente que faz atividade física de corrida aí, meia maratona também, corre ali sua 1 hora e meia, 2 horas. O que é recomendado para esse pessoal que está aí no amador, está tentando buscar um pouco de rendimento na área da nutrição, para melhorar um pouco. Hidratação, como consumir carboidratos, precisa se precisa durante, se precisa pós, mais ou menos proteínas, precisa também antes, durante, depois, se a questão do whey protein é melhor antes, durante ou depois, se a creatina é para todo mundo, que é atleta, que não tem nenhuma restrição, lógico, a maioria dos atletas vão ser liberados para consumir a creatina, né? Qual o melhor área, se ainda tem aquela janela de oportunidade, né, que a gente falava um tempo atrás, né, que a melhor janela... Porque uma coisa é o obeso também, outra coisa é o atleta. São dois públicos diferentes, são estudos diferentes, né? Para o obeso, para o atleta, que aí muda um pouco, né? Como que você vê essa questão aí, uma orientação... No geral. Geral, então, assim, primeira coisa, você está fazendo exercício, você obrigatoriamente tem que consumir carboidratos. É uma dieta mais low carb, mas essa quantidade de carboidrato ainda tem que ser a maior proporção. Uma dieta low carb é uma dieta que seja, um exemplo, 2.000 calorias, de 45% a 60% dessas calorias ser de carboidrato é considerado uma dieta normal. De 30 e
de abaixo de 45 até 30, 25% é considerado uma dieta low carb. Abaixo de 25% é uma dieta cetogênica. Então, para quem faz exercício, é importantíssimo consumir carboidrato. Vitor, como é que eu sei a quantidade de carboidrato? Tem essa diferença. Eu treino de manhã cedo. Então, vamos lá. Eu treino de manhã cedo, 6 da manhã. Aquela refeição que eu faço meia hora antes do treino vai me dar energia? Não vai, né? O que vai te dar energia é a última refeição que você comeu um dia anterior. Por quê? Vai restabelecer esses estoques, né? Porque você vai comer. Quando a gente come, o mais rápido é só descer o esôfago, que é no máximo 10 segundos. Chega no estômago, para sair do estômago demora de 2 a 4 horas. Então, normalmente essa refeição que você fez meia hora antes, quando você termina o treino que vai comer, ele ainda está lá no seu estômago, né? Depois que sai do estômago, ele vai para o intestino. O intestino pode demorar de 4 a 6 horas, dependendo da quantidade de fibra, de proteína, enfim. E aí ele cai na corrente sanguínea, esses nutrientes, aí depois entra dentro da célula, e aí sim, quando você começa a fazer exercício, ele entra na mitocôndria e vai gerar energia. Então, vê como é longo, né? Então, não é essa refeição meia hora que você faz antes que vai te dar energia. Então, o nutricionista tem que pensar, ele come aqui, eu tenho que colocar carboidratos aqui. Qual carboidrato? Vai depender da cultura alimentar do paciente. Quando eu falo cultura, é o que é que ele come. Eu como mesmo do almoço, é errado. Não, não é errado. Tem que saber quanto. Como arroz, então ele vai calcular aquela quantidade X de arroz que vai dar aquela quantidade de carboidrato para a refeição. Pode ser macarrão, pode ser o pão, pode ser o cuscuz, pode ser a tapioca, pode ser um rapidez, pode ser uma crepioca de aveia com aveia, enfim. E aí entenda que todos esses carboidratos que eu citei, arroz, macarrão, cuscuz, pão, tapioca, xxx, ele vai calcular e vai ter a mesma quantidade de carboidratos. Então isso é o que torna a dieta mais atrativa, entendeu? Uhum. Vitor, depois do treino, tem que comer o quê? Tem que repor glicose, né? Então tem que comer carboidrato e aí vai começar, porque o exercício físico, gente, ele faz uma sinalização para o nosso corpo. Mas essa sinalização, ela é algo que faz com que o nosso corpo fique em catabolismo, porque é óbvio, você está gastando ali energias. Então, para você começar o anabolismo, você começar a ter os benefícios do exercício, você tem que comer. Quanto tempo depois? Até 3 horas depois do exercício, os estudos mostram que não tem prejuízo. Então, comer carboidrato e proteína nessas refeições. Então, Vitor, quer dizer que se eu treino de manhã, o meu pré-treino é a última refeição do dia anterior. Se eu treino na hora do almoço, o seu pré-treino normalmente é o café da manhã. E se eu treino de noite ou no início da noite, o pré-treino é o almoço. Então, tem que entender assim. Eu faço musculação, o que é que eu tenho que beber, né? Tem que tomar carboidrato? Faz musculação, você é só água. Não precisa consumir mais nada. Se você vê uma pessoa na academia tomando um Gatorade, por exemplo, ele está só se passando. Não vai ter benefício algum. Principalmente hoje que as academias elas têm ar-condicionado, parece um shopping. Você tem que se esforçar muito para sair de lá muito suado. Já quem faz ciclismo, quem faz corridas de longas distâncias, mais de 1 hora, tem que consumir essas bebidas hidroeletrolíticas. Não necessariamente essa marca que eu citei, mas pode ser a própria água de coco, é uma bebida hidroeletrolítica natural e tem outras marcas, enfim. Na questão do whey protein, aquela recomendação que tem no rótulo consumir uma dose antes ou depois, é porque ele quer que você gaste mais rápido para que você compre outro mais rapidamente. Quando consumir o whey protein? Naquela refeição em que você não tem muito tempo, né? Então, às vezes está no consultório e aí você é uma refeição mais prática, adiciona água, bate e bebe. Então, o whey protein, ela vai dentro de uma dieta mais atrativa, digamos assim, ela vai
como uma opção. Então, eu coloquei lá uma opção de sanduíche com frango. Eu coloquei na outra opção uma barra de proteína. Aí eu coloquei na outra opção uma tapioca com ovo. E aí vai ter uma opção de uma fruta com whey. Então, mas entenda que esse whey, essa quantidade de proteína vai ser a mesma quantidade de proteína do ovo, do frango e da barra, tá entendendo? Então, é entender isso. É como uma opção e não ter essa obrigação de ter que tomar antes ou depois. E né? não substituto alimentar, né? Porque o que é que acontece? O pessoal troca a refeição, porque a intenção é você bater sua meta de proteína com alimentos naturais. Se você não conseguir, por acaso, a gente suplementa com whey, alguma coisa, alguma condição especial também precisa, né? Um paciente que não tenha condição de ter uma grande ingesta, talvez um bariátrico, alguma coisa assim, que aí a gente vai conseguir suplementar ou com carboidrato, um hipercalórico, uma proteína, né? De uma forma com menos volume, né? Outra coisa importante aí que você falou é que o pessoal não entende, né? Porque acha que a proteína tem que ser consumida de uma vez só, né? E a gente vê que o nosso trato gastrointestinal ele tem uma capacidade de absorção por limite de tempo daquela proteína. Por isso que geralmente a dieta é espaçada ao longo do dia a quantidade de proteína, né? Para dar tempo dessa proteína ser absorvida, senão que até o que a gente vê muito no consultório é o pessoal fazer até a brincadeira que você está apenas tendo os dejetos caros, né? Porque você está ingerindo muita proteína no horário só, não está fracionando, não está dividindo, e aquela proteína não vai ser absorvida, só vai deixar seu dejeto mais rico, né? Uma questão bem prática, por exemplo, é a estratégia de jejum. Então, para quem quer desempenho, o jejum não é tão interessante exatamente isso, porque a janela de alimentação é mais curta. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente treina, né? A gente termina o treino de musculação, aí essa refeição que a gente faz pós-treino, que pode ser até 3 horas, ela dá início à síntese proteica. Então, o que isso quer dizer? O nosso corpo ele está apto a receber essa proteína e ser absorvido o máximo possível dela. 4 horas depois dessa primeira refeição pós-treino, a síntese proteica ela já está mais de 100% maior, ou seja, ela está mais 100% mais ávida do que a primeira refeição. 16 horas depois pode chegar a 170%. Então você tem que prestar atenção em todas as refeições, ter uma quantidade de proteína. E essa parte é importante também que você falou, porque muita gente pode entender o seguinte, que jejum para o atleta não vai ser benéfico, e dependendo de algum objetivo que ele tiver, vamos dizer que um atleta teve em off, engordou um pouco, né, um endurance, talvez um período de microciclo ali na nutrição, ele possa se beneficiar de um jejum para perder ali 1-2 quilos, talvez, né? Não vai ser uma estratégia permanente. O que ele está dizendo é que tem que haver adequação entre o profissional. Por isso que eu acho que o profissional nunca vai ser substituído, porque ele vai fazer essa individualização, vai sempre ter ciclo, vai ter problemas que é seu, que outro paciente não tem, remédios que você usa que outro não usa, problema de desabsortivo que você tem que outro não tem, desbiose que às vezes você pode ter, outro não tem. E aí vai variar e o atleta vai se beneficiar de cada estratégia que o profissional que está acompanhando sugerir para ele fazer, né? O profissional tem que entender o seguinte: cada paciente tem uma estratégia diferente e não o profissional trabalhar só com um tipo de estratégia que eu vejo, né? É o que você falou da batata contigo, né? Exato. Então, batata e frango para todo mundo. Exato. Então, assim, tem que entender. Eu tenho pacientes que utilizam jejum, né? Exato. Mas esses pacientes, o objetivo maior é perda de peso. Então, aí fica mais fácil delimitar ali. E a cultura, às vezes ele não tem a cultura de tomar um café da manhã, uma coisa, aí pode furar o café da manhã. Não existe uma regra, né? Porque a gente fala assim, realmente, o ideal, na maioria das pessoas vai funcionar. Um café da manhã bem variado, um almoço, um jantar menor. Mas vai ter pessoas que também vão responder a um jejum pela manhã, né? E uma janela menor de alimentação e fazer jejum. Isso vai o profissional vai fazer
essa busca clínica vai tatear e vai fazer esse acompanhamento para aí sim definir se realmente é a estratégia que dá certo com ele ou não e se ele vai conseguir no longo prazo se manter, se precisa essa estratégia se manter no longo prazo ou não. Também tem isso, né? É uma arte, né? É uma arte. Nutrição é uma arte que uma consulta. E tem gente que fica buscando, vai no nutricionista, não gostei, vou não. Aí fica assim, não, o profissional tem que lhe acompanhar por um período de tempo para ele saber como seu corpo responde. Ele vai botar uma estratégia, não respondeu, coloca outra estratégia, não respondeu. Não adianta você estar pulando de profissional em profissional buscando uma solução milagrosa. Você vai ter um tempo que você vai parar, ter que parar em um, para aquele ali ver como é que seu corpo responde a diversas estratégias e ao longo do tempo ele programar como é que vai ser esses ciclos de dieta, de atividade física, de remédio, de tudo isso. E é engraçado, já aconteceu uma vez uma paciente chegou e disse, eu já fui para um nutricionista tal, e eu adorei essa opção de café da manhã, tal. Aí eu como isso. Aí eu fui para outro, aí ele deu uma ideia no lanche da manhã que aí eu utilizo essa opção. E aí no almoço eu faço normal, ou seja, ela já chegou com o cardápio. Era só para eu adequar as quantidades, né? Então, tem realmente esse profissional. E realmente você tem que entender que as estratégias vão diferenciar. Você vai ter que dar esse feedback. É importante que o profissional escute o paciente, né? O profissional, alguns, né? Muitas vezes tem a tendência de colocar a culpa no paciente. Às vezes, óbvio que tem paciente que ele realmente não fez o que deveria ser feito, né? Mas achar que é sempre a culpa do paciente, não, porque às vezes a dieta foi muito restritiva, ele não conseguiu desenvolver no treino e aí... Rever a estratégia, né? Às vezes precisa voltar um pouco atrás, né? Outro problema, Vitor, eu queria voltar agora lá, eu pensei que tinha terminado essa questão do emagrecimento, mas o problema principal que eu vejo no emagrecimento é a questão das pessoas ou permanecerem no platô, né? Perdeu o peso ali, ficou no platô e não consegue perder mais peso, ou então sofrem realmente do efeito sanfona, né? Perde peso, consegue perder peso, recupera peso. Primeiro, efeito sanfona, hoje em dia, é uma condição clínica que a gente vê que é muito agressiva para o corpo, né? É muito melhor, por incrível que pareça, o paciente permanecer obeso do que ele perder muito peso e recuperar. Perder e recuperar, porque isso ali é mais agressivo para o sistema cardiovascular dele, o risco dele ter doenças crônicas é bem maior. Alguma estratégia, você tem visto que realmente funcione para o pessoal esse platô de perder peso, ele ser reduzido, como é a estratégia que geralmente você usa com os pacientes para sair desse platô e continuar perdendo peso, que ele se adequou à dieta, está seguindo direitinho, fez tudo partindo desse princípio, lógico, né? Mas aí, de repente, mesmo fazendo, parece que o organismo dele tá no déficit e tudo, mas aí o organismo dele, que é o que a gente vê, baixou o metabolismo basal, né? O organismo vai bolar várias estratégias para não perder mais energia, né? Uma delas é você diminuiu a dieta, está queimando mais. Daqui a pouco seu organismo se adapta e baixou a queima de energia para você não continuar perdendo, né? Sim. Aí, como que você maneja esse tipo de paciente para que ele saia desse platô e evite estar tendo efeito sanfona? Então, vamos lá. O efeito sanfona, ele ocorre o porquê? Porque geralmente as pessoas fazem uma dieta em que elas colocam um objetivo. Geralmente o objetivo é a curto prazo. Então, eu quero perder 10 quilos em 30 dias. Isso pode ocorrer. O vestido do casamento. Exato. Isso realmente pode ocorrer. Então a pessoa realmente passou fome e tudo. Só que ele só buscou esse objetivo. Só que para chegar nesse objetivo foi muito sacrifício, foi muita... E aí é impossível você sustentar esse estilo de vida. E aí é por isso que quando você volta à sua antiga rotina, aí você tem esses reganhos, e cada vez que você reganha, você ganha um percentualzinho a mais, que aí ele vai estocando, porque foi uma agressão tão grande para o seu corpo, que o seu corpo, quando tem a oportunidade de estar recebendo energia, de você estar comendo, ele vai guardar
energia em forma de gordura para se proteger, né, dessas agressões. Então, paciente que tem recorrentes perdas e ganhos de peso, realmente o metabolismo está bem complicado. E aí o que tem que ser trabalhado é mudança de hábito, porque nesse processo que ele só viu o objetivo final, ele não teve essa mudança de hábito, e a mudança de hábito é realmente você colocar coisas novas. Mas digamos que o paciente perdeu peso, né? E chegou no platô, né? Aquele que já está fazendo a dieta há muito tempo, que dava resultado, estava dando resultado e não está perdendo mais peso. Primeira coisa, tem que aumentar o volume de exercício físico. Quando eu digo volume, é tempo, minutagem, né? Não é que eu vou para a academia e fiquei conversando lá na recepção, isso não conta, óbvio, né? Mas se eu treino 1 hora todo dia, então eu tenho que começar a treinar 1h30. Então o seu corpo tem que ter um gasto energético maior, né? E realmente quando se perde peso, um exemplo, um homem de 30 anos que pesa 80 quilos, e aí tem outro homem de 30 anos que chegou a pesar 120, hoje pesa os mesmos 80 quilos, ele tem que comer menos calorias fazendo o mesmo tipo de exercício. Ele tem que comer menos calorias do que o outro que nunca teve mais do que 80 quilos e tem que fazer mais exercício. Então vocês têm que pensar realmente nisso. Que para você manter o peso perdido, você tem que ter mais, se sacrificar mais realmente, mas é interessante que para isso a dieta não seja realmente tão restritiva, tem uma variedade, né? Que, óbvio, não é um final de semana, não é uma coisa social, vou comer uma pizza com minha família, com meus filhos. Não tem problema. O problema é se você fizer isso com frequência, né? De 3 vezes por semana eu vou para rodízios. Ninguém vai para rodízio para comer um prato, né? Vai para dar prejuízo realmente. Então, entender que são estratégias de mudanças de hábitos. O paciente tem que entender o que é nutrição. Então, nutricionista, assim como professor de educação física, é um professor, né? É tanto que a gente tem cadeira lá, chama educação nutricional. É um termo que eu não gosto muito, é reeducação alimentar. Eu vim aqui para ter uma reeducação alimentar. Como é que você vai ter uma reeducação se você nunca foi educado? Exatamente. Então, a educação nutricional é como bolar estratégias de como você comer mais feijão, né, durante a semana, estratégias de como você colocar mais fibras, mais frutas e você realmente ter o hábito de fazer a feira de legumes toda semana, que as pessoas têm um costume de fazer a feira no começo do mês e aí quando chega depois do dia 15 não tem mais as frutas que ele comeu tudo lá no começo. Não, tirar um dinheirinho, R$20 por semana para comprar pelo menos as folhas, cenoura, alguma coisa assim para pelo menos fazer o básico. Enfim, então são essas estratégias da educação nutricional. Eu acho que a gente esgotou muita coisa aqui, né? O tempo já deu. Queria agradecer. Eu acho que tem uma lembrancinha que a gente trouxe aí, não foi? Tá sim, já recebi ali. Eu vou até dar aqui simbolicamente de novo a lembrancinha, uma agenda, né? Uma agenda. E eu já... Obrigado pela participação. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. Eu tenho uma mensagem, que assim, eu venho vendo que é muito importante. Eu tenho uma mensagem final para o pessoal. Tem dois programas, duas coisas que eu acho muito importante hoje em dia, 2 programas que ajudam o combate de peso, né? Um é o Descasque Mais e o Desembale Menos. Ajuda muito, então isso aqui é uma mensagem que já é auto-reflexiva, né? Descasque mais, desembale menos. O outro é menos tempo de tela. Menos tempo de tela, menos tempo de sentado. Então, isso aí, só de você mudar esse seu hábito, você já vai estar gastando mais energia, já vai estar aumentando seu metabolismo basal e já vai estar melhorando sua qualidade de vida. 2 coisas simples, 2 dicas bastante
práticas aqui para você ficar com ela e não esquecer. Se você não entendeu nada do podcast todo aqui, pelo menos isso. Mais frutas, descasque mais, desembale menos e sentado por menos tempo de tela. Caminhe quando estiver em casa, não se deite, vá ali na cozinha, volte. Por mais que isso não seja exercício físico, mas a atividade física a gente tem como aumentar também. Então isso aí já conta para você. Passava aqui para Dr. Vitor. Uma estratégia que eu utilizo muito, eu adoro escutar podcasts, né? E aí na academia eu coloco. É o que eu faço. Eu coloco no fone de ouvido e eu acho que muitos anos de academia a gente não aguenta mais o tuts-tuts, né? É o momento de estudo. E aí já coloca ali no podcast, às vezes, oh meu Deus, tem que ir para a esteira depois. Então, quando você coloca um tema que você está gostando, passa até mais rápido o tempo, né? Então, essas dicas que você deu... Eu contrário, quando eu ver, eu já deixei de fazer o anaeróbico e continuo no aeróbico para estar escutando o podcast. Então, as dicas que você falou é importante e a dica que eu vou dar é para os futuros profissionais da nutrição e também os nutricionistas, para eles seguirem, né, o guia alimentar para a população brasileira, né? Então, Ministério da Saúde, né? Isso. Então, o guia, ele é nossa Bíblia, né? Ele é o que dá esse norte. Então, por exemplo, ele estimula o guia, a gente comeu, falei do feijão há pouco tempo, ele estimula a gente comer mais feijão e aí as pessoas têm que entender o porquê que a gente está comendo menos feijão. É porque o nutricionista não deixa? Não. A composição da família mudou. As mulheres que antes eram mais donas de casas, né? Elas estão no mercado de trabalho e fazer feijão demora. Você tem que colocar de molho, de remolho, não sei o quê. E aí quando foi para essa nutrição da década de 90 até um pouco os dias atuais, que é muito mais simplista, né? Que é só o arroz com um frango lá sapecado e umas folhas cortadas assim, né? E aí a gente tem que estimular e dar essas estratégias de variar mais essa alimentação, como realmente ser essa alimentação mais variada, comer mais frutas e não só como banana, não, tem que comer banana, óbvio que as frutas que o paciente gosta. Tem paciente da estação, né, que é a mais barata e você vai pegando vai variando. A gente está na época, por exemplo, da manga, né, então o paciente diz assim, posso comer manga? Pode, só não pode comer o saco inteiro, né? E as pessoas têm que entender que os alimentos todos podem ser comidos, desde que dependa se você tem alguma patologia e essa patologia realmente tem que retirar, nem que seja por um tempo, né, ou diminuir, mas todos os alimentos podem ser consumidos, desde que veja a quantidade, veja também a frequência, porque uma frase, um mantra que eu sempre coloco e eu falo para os meus pacientes alimentação, os alimentos é igual medicamento. A diferença para te fazer bem e te envenenar é só quantidade. É isso aí, muito obrigado. Para vocês aí, um abraço. Eu queria falar para vocês, se vocês quiserem dar sugestão de temas para o podcast, pode deixar nos comentários. Talvez a gente traga no próximo podcast o cirurgião plástico ou um reumatologista, porque também está muito ligado com a obesidade, né? Reumatologista tem uso de várias medicações que causam aumento do peso e o cirurgião plástico, para você fazer uma cirurgia, você tem que estar com o emagrecimento ideal para ter um melhor resultado estético, né? E hoje em dia todo mundo está querendo fazer cirurgia plástica, uma abdominoplastia ou um implante de prótese mamária e o resultado fica bem melhor quando você já está com o peso próximo do ideal. Então, se você tiver alguma outra sugestão, manda aí que a gente vai entrar em contato com os profissionais para trazer eles aí em outros podcasts. Um abraço, pessoal. Até mais.